Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem de Jesus que muitos conhecem, né? E que, assim, a gente vai entrar um pouco mais profundo daí para analisar o que ele quis dizer, né, nessa passagem, que é a passagem do cego de Jericó. Ela está em Lucas, capítulo 18, versículo 41, também está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, em Mateus e em Lucas, novamente, de 35 a 43. Então, o que falava, né, essa passagem de Jesus? Ao sair da cidade com seus discípulos, da cidade de Jericó, e com uma grande multidão, estava sentado à beira do caminho da estrada um cego mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando soube que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele repetia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos mandaram que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, deu um salto, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou a ele: O que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recebeu a vista e foi seguindo Jesus pela estrada. Então, o que aconteceu, né? O que a gente pode começar a extrair? Essa passagem acontece na saída da cidade de Jericó. Então, Jesus já tinha passado pela cidade e estava já na saída. O cego estava parado à beira do caminho. Ele estava sentado. E ouvindo o burburinho da multidão, ele perguntou: o que acontece, né? E responderam: é Jesus de Nazareno que está a passar. E aquilo tocou ele, né? Se Jesus está a passar, né? Ele pode me curar. E ele então, com todas as suas forças, sentado, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a voz dele bradava tão forte, tão alta, que Jesus escutou aquela voz, né? E aquela multidão que caminhava ali com Jesus se opunha a ele chegar até Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus o chamou para vir até ele. É diferente. Ele não foi até Jesus. Jesus o chamou para vir até ele. E perguntou, né? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: que eu tenha vista. Então Jesus, naquele mesmo instante, disse: vai, a tua fé te curou. E o que ele fez? Ele voltou para a cidade de Jericó? Não. Ele seguiu com Jesus. Ele foi a caminhar com Jesus, né? Então, assim, essa parábola é muito cheia de simbologia. Jericó era uma cidade que ela era mais baixa. E Jerusalém, para onde Jesus ia, era uma cidade mais alta. Então, tudo isso já tinha uma simbologia. Jericó significava, vamos falar assim, que significa perfume em hebraico. A palavra Jericó significa as perfumarias materiais. Está num nível mais baixo. E Jerusalém seria uma cidade de luz. Seria para onde Jesus estaria indo. E o cego levantou e seguiu Jesus. E a simbologia, ela vai ainda mais além, né? Quando o cego, ele lança a sua capa, né? A capa era ali onde ele se sentava. O que era aquilo? O que representa essa capa? Ele se despojava ali, né? O seu manto, ele despojava ali das suas
máscaras, né? O que é uma capa, né? Algo para se encobrir. Então, naquele momento que ele desejou aquela cura, né? Ele se pôs em posição de querer conhecer mais sobre Jesus. Então, ele precisaria abandonar tudo aquilo que até então lhe era mais caro, que eram as coisas materiais, né? E o que significaria aquela multidão ali que se opunha a ele chegar até Jesus, né? São o quê? Os obstáculos que a gente encontra na nossa vida, né? Os obstáculos que a gente encontra para chegar até Jesus são as resistências materiais, profissionais, tudo que a gente encontra de empecilho, às vezes, para tirar um pouquinho de tempo ali, né, para Jesus. E em Lucas, né, que tem a mesma passagem, que quando eles repreendiam, né, o cego, e Lucas já fala assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. E quando ouviu a multidão, ele perguntou o que estava acontecendo. E falaram a mesma coisa: Jesus está passando. E ele pôs-se a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando o povo, né, da época viu isso, né, o que aconteceu? Aumentou, né, aquela fé em Jesus. Mas o que fica mais latente, né? O que Jesus falou para ele? A tua fé te curou. Né? Não foi eu que te curei, foi a tua fé que te curou. E isso é muito comum nas passagens de Jesus. Teve a mulher que sangrava, né? A mulher hemorroíça que sangrava, e ela também estava sentada, doente, não tinha tantas forças, fazia 12 anos que ela tinha sangramentos constantes. E Jesus também passando pela cidade onde ela estava, ela não conseguiu ficar-se de pé e aproximar de Jesus. Ela por baixo ali tocou, né, a túnica de Jesus. E Jesus perguntou: quem me tocou? Daí falaram que era a mulher que sangrava. E ele disse a mesma coisa: a tua fé te curou. Né? Porque aquele toque dela, por mais sutil, por mais que ele estava no meio de uma multidão, tantas pessoas esbarraram nele, quantas pessoas tocaram nele, mas aquela mulher tocou ele diferente. Ela tinha a vontade da cura. E ele respondeu a mesma coisa: tua fé te curou. Tem a passagem do paralítico, né? E tantas outras assim que a gente poderia até falar, mas em todas ele respondeu da mesma forma: a tua fé te curou. Então, se a gente não estiver preparado, né, não vai chegar essa cura, não vai chegar essa salvação. A gente tem que estar preparado para ela. Então, esses detalhes, né? O que acontece? O Bartimeu, o nome desse cego, na verdade, não era Bartimeu. Bartimeu significava filho de Timeu. Então, assim, nem o nome do cego a gente tem a oportunidade de saber. Por quê? Isso representa todos nós, que às vezes ainda somos cegos da visão que temos que ter, né? Então, esse cego, ele estava ali, sentado à beira do caminho. Estava estagnado, ensigacido, iludido, né, pelas coisas materiais, afastado da lei divina. Então, todos nós, na nossa imperfeição, ainda temos, né, parte dessa cegueira, que a gente ainda não conseguiu enxergar toda a luz de Jesus. Mas o que esse cego teve? O propósito firme, né? Que mesmo aquela multidão toda querendo que ele não chegasse até Jesus, ele bradava alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aquela voz foi ouvida porque ela era verdadeira, ela era sincera. Então Jesus a ouviu. E quando ele lança essa capa, né, que ele joga a sua capa, são essas ilusões mundanas que a gente tem, né? Se nós não nos levantarmos, não caminharmos
não reconhecermos as nossas capas, as nossas máscaras, a gente não vai chegar até Jesus, né? Então, a gente tem que manter firme o propósito, igual esse cego teve. Ele queria ir, ele foi ouvido, e quando ele obteve a graça, ele continuou seguindo com Jesus, que ele podia retornar, né, e conhecer mais coisas que até então ele não tinha visto, mas não, ele foi seguindo com Jesus. Então, as capas que usamos para o mundo, né, porque todos nós tentamos encobrir as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, perante o Cristo, a gente não consegue usar, né? Ele conhece cada um de nós que aqui estamos. Então, não tem como a gente querer se tapar, né? Então, o que a gente tem que ter? A ciência dessas nossas imperfeições, porque todos nós temos. Reconhecer as nossas limitações, mas, diante disso, a gente ter força para se levantar e seguir com Jesus. Eu preciso melhorar isso, mas, se eu ficar aqui sentado à beira do caminho, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu preciso me erguer, caminhar, seguir Jesus e devagar, ir tirando essas imperfeições, essas limitações. É isso que ele nos convida, né? E Jesus, ele não se preocupa com o que nós somos hoje. Ele nos dá a oportunidade da gente progredir e no que a gente poderá vir a ser, né? As imperfeições todos temos. Se Jesus se valesse só dos perfeitos, né, ele não teria pessoas para executar suas obras. Assim ele fez com Saulo, com Madalena, com Pedro, com Zaqueu, né? Madalena era prostituta, Saulo era cobrador de impostos, era severo, era, vamos falar, mau, né? Pedro negou ele 3 vezes, Zaqueu também era rico. Então, assim, tinha as imperfeições dele. Se ele fosse se valer só das pessoas perfeitas, não teria trabalhadores. Então, eu não vou porque eu ainda não me sinto, vamos falar assim, não me sinto digno. Mas quem de nós é digno, né? Se a gente não começar a querer fazer e a querer se melhorar, a gente vai ficar estagnado, sentado à beira do caminho, sendo meros cegos pedintes, que daí a gente só pede e não faz, né? E daí Jesus vai nos escutar, ele até escuta, mas a gente não dá condição dele agir para nós. Então, o que ele disse, né? O que ele sempre nos fala? Erga-se e vai. Então, a gente precisa começar a caminhar. Então, esse cego assentado junto ao caminho simboliza os indivíduos que observam o desenrolar dos acontecimentos da vida, mas de forma passiva, sem delas participarem efetivamente. Encontram-se à margem. Na verdade, são criaturas estacionárias em termos de progresso espiritual, cuja cegueira as mantém à distância do processo evolutivo, por preguiça, medo ou indiferença. Então, a gente ficar na nossa comodidade, no nosso comodismo, o que é, né? As nossas cegueiras, né? A preguiça, o medo, a indiferença, né? Eu ponho obstáculos, eu ponho barreiras para começar. E nesse sentido, esclarece Emmanuel, a má vontade gera a sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina.
A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo, entregue às obras infrutuosas da incompreensão. Pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Então, o que a má vontade gera, né? Gera tantas outras coisas. Favorece a sombra, a estagnação, a ociosidade. E chega o quê? A gente ficar cego espiritualmente. Que a gente não enxerga as coisas que estão além do que a gente pode ver aqui, né? A gente pode ver as coisas materiais, mas a gente ainda não enxerga a luz da espiritualidade. E ainda segundo Emmanuel, né? Ainda segundo Emmanuel, que ele fala que tem um livro, Seguir, que ele fala seguir e continuar, levantar e seguir. Então o conhecimento cristão nos chama. E nesse livro dele, Levantar e Seguir, o que ele fala? Da vontade, né? Levantar e seguir. Que essa vontade, ela é soberana da alma. Tipo, se eu não tiver vontade, eu não vou a lugar nenhum. Então ela tem que ser o motor da minha motivação. Então, levantar e seguir. Porque o que acontece? Às vezes a gente levanta, tem a vontade, mas logo adiante a gente senta de novo e se acomoda de novo. A gente não persiste, a gente não segue, né? Então é levantar, caminhar e seguir, mesmo que seja a passos lentos. Mas a gente não pode sentar e se acomodar de novo. A gente tem que continuar a caminhar. E como que é esse seguir, né? É continuar quanto nos seja possível no nosso dia a dia e essa maneira da gente se portar perante a nossa vida, né? É difícil? Todo mundo tem problema? Tem. Mas toda vez que eu tiver qualquer problema, eu sentar e me esmorecer e ficar a lamuriar, os problemas vão se resolver sozinhos? Não. Então, eu preciso levantar, caminhar e seguir. A cada dia, por mais difícil que seja. E daí vem uma pergunta, né, que nos colocam. A questão 909 do Livro dos Espíritos. Ele está no capítulo 12 da perfeição moral. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Se nós podemos, né, pelos nossos esforços, vencer as nossas más inclinações. E aí vem a resposta. Sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos de vós fazem esforços? Aí o que me chamou a atenção nessa resposta foi uma palavra: insignificantes. O que ele respondeu? Que a gente pode se melhorar, né? A gente vencer as nossas inclinações fazendo esforços muito insignificantes. Então, quer dizer, é muito pouco. É muito pouco. E a gente, a qualquer coisa, a gente esmorece, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Essa pergunta: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Né? O que eu posso fazer? Então, a gente fazendo esses questionamentos, vão vindo, a gente vai se abrindo, a abrir essa luz que a gente precisa, né? A gente se põe à disposição, a gente se põe à vontade de Deus, porque não é a gente perguntar para Ele o que a gente pode fazer para Ele. Ele não quer nada de nós, mas o que queres que eu faça, né, para me melhorar, ajudar o meu próximo? O que eu não estou enxergando, né? O que está aqui nessa cegueira espiritual minha? O que eu não estou vendo?
me ajuda a enxergar, né? A partir desse momento, a gente se abre para esse novo caminho, que a gente levanta e segue. E aí o que nos diz, né? Ainda que mergulhado no estado de inércia em que se encontrava o enfermo, ele foi despertado pelo ruído da multidão, e quando ele teve essa resposta que era Jesus de Nazareno, ele tomou forças, né? Ele viu essa realidade que estava na frente dele, deixou para trás tudo aquilo que ele estava amarrado ali, né? Aquela cidade de Jericó, que era a cidade que ele vivia, foi até Jesus, recebeu a graça de estar enxergando de novo e continuou. Ele não parou, ele seguiu com Jesus. Então, o que a gente pode tirar dessa constatação? Que o Cristo não passa por acaso em nossas vidas, né? Quando passa, ele deixa a sua marca, que é o amor, a compaixão, nos estimulando a nossa renovação espiritual. E essa cegueira íntima que nós temos é que nos faz tropeçar em obstáculos, ver essas barreiras, né? Onde na verdade só existe o amor divino, porque quando a gente quer, a gente encontra forças e ele nos ampara para a gente seguir ainda este caminho. E quando ele diz lá, a tua fé te curou, o que aconteceu com o cego? Ele começou a ver e ele percebeu que tudo aquilo que o prendia não tinha mais sentido, né? Que ele precisava, daquele momento em diante, seguir com Cristo. Então é ver e perceber esse amor de Cristo em nossas vidas, né? Será que a gente está percebendo isso? Será que a gente tem essa visão de tudo que a gente pode fazer? É muito questionamento íntimo. A gente que tem que olhar para dentro e começar a fazer esses questionamentos. E Jesus fala, quem me segue não caminha nas trevas. Então, se a gente seguir Jesus, a gente não vai ser um cego à beira do caminho, né? Esperando a vida passar. Então, o que a gente tem que ter? Fé, compreensão das leis divinas. Porque quando a gente enxerga essa fé, essa compreensão, a gente sai dessa estagnação que a gente se encontra, né? Só de vir, a gente sair da nossa casa, vir até uma casa de oração, seja ela espírita, seja ela evangélica, seja ela católica, a gente já está ali, querendo a presença de Deus em nossas vidas, né? E ao ir ali, eu tenho que me propor não só a estar ali sentado, ouvir e chegar, e daí a vida continuar passando. O que é que eu vou me propor, né? O que eu vou fazer de melhor? Seja na minha casa, quem que eu posso ajudar, seja no meu trabalho, seja nas relações que eu tenho cotidianas da minha vida, né? O que eu posso estar melhorando para alguém, né? Seja até aquele pedinte da rua, seja as creches, seja os abrigos, seja os asilos, hospitais. Tem muita gente que precisa, às vezes, e não é material, às vezes precisa só de uma palavra, de uma conversa, um aperto de mão, um minuto da atenção da gente, né? Então, esse clamor desse cego, né, ele traduziu como um grito que partiu do íntimo dele e chegou até Jesus. Então, ele foi modificado pela presença do Mestre ali. Ele quis mudar, né? E a gente, em que patamar nós estamos, né? Nós queremos mudar? A gente já começou a enxergar um pouquinho da luz, a gente já começou a sair um pouquinho dessa cegueira, dessa escuridão, né? O que fica claro para nós? Que a ação divina, ela já nos ampara, ela já está conosco, mesmo que a gente não perceba, a gente é muito mais ajudado do que a gente imagina.
E a hora que a gente começa a se perguntar, mestre, o que queres que eu faça? É que a gente já está disposto a sair dessa cegueira. E o que a gente pode falar com Jesus, né? Me ajuda apenas a ver o que eu não vejo. Porque o resto eu entendi. Eu sei que cabe a mim fazer. Não é Jesus que vai fazer por nós. O que Ele pode nos ajudar é enxergar o que eu ainda não enxerguei. Essas relações conflituosas que a gente tem, seja familiarmente, seja profissionalmente, isso são provações que a gente tem que passar. Agora, como nós vamos passar por ela? Aí tem o bem passar, Eu vou passar resmungando, lamuriando, xingando, ou eu vou tentar compreender, Porque daí eu mudo, eu transformo aquilo que é ruim numa visão um pouco melhor, e aquilo me faz bem. Então o que ele fala? É acender a própria luz. Aquele que acende a sua luz entenderá o tanto e quanto tem a agradecer. Aquele irmão, aquela irmã, aquele cunhado que eu não gosto, aquele familiar que só me enche o saco, só me procura nas horas que ele precisa de dinheiro, só me procura. Então, assim, vão ter essas pessoas na nossa vida, Mas é olhar com outro olhar, tentar compreender aquela pessoa, Se ele me procurou, tipo assim, às vezes eu não posso fazer o que ele quer, mas eu posso conversar um pouco, eu posso tentar entender o que ele está me dizendo, mas de uma forma menos grossa, eu explicar para ele que nesse momento não tem jeito, Às vezes um não bem dado, a pessoa não, vamos falar assim, não me vem a palavra, ela não se ofende, Do que você falar um não ríspido, não posso, tipo assim, te vira para as tuas coisas, Mas eu falar, olha, nesse momento eu também estou numa situação que eu não posso te ajudar, mas vai em frente, você tem outras possibilidades, Porque você não, às vezes você tem uma ideia, por que você não tenta isso ou faz aquilo, A pessoa vai sair dali já com uma ideia diferente, Então, o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso, em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada, chama-nos à vida. O trabalho apela para nós, abençoa-nos à luz do reconhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade desse nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado nos versículos de Lucas, porquanto não é preciso que comparecemos diante do Mestre com volumosa rogativa. Basta-lhe que lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos, situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário para a nossa caminhada evolutiva. E tudo mais que precisa lhe será acrescentado, e não o que deseja. Então tem uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela, com muita luta, ela conseguiu montar o hospital de enfermos na Índia, que é um país, vocês sabem, que é dividido em castas e os pobres quase não têm amparo nenhum. E ela foi chamada para acudir uma mulher que tinha sido roída por ratos. A mulher estava tão magra, não conseguia nem se movimentar, que ela, em sua cama, lá na sua casa, foi roída por ratos.
e ela teve a face ruída. Então ela foi ao socorro dessa mulher. E quando chegou lá, ela é natural do ser humano, ela teve enjoos, ela teve vontade de não fazer aqueles curativos, porque a situação era bem, vamos falar assim, bem feia, né? Você vê uma pessoa carcomida ali, com sangue, com a face ruída e sentindo dor, e você tendo que cuidar. E ela se levantou, pediu a Deus, né? Se eu não conseguir cuidar de um ser humano que precisa de mim, para que eu servirei? Né? Ela pediu a Deus forças para continuar a fazer aquele curativo. Aquela mulher, naquele instante, precisava dela. E depois que ela fez sua oração lá e pediu, ela conseguiu. Né? Então, assim, por mais difícil que pareça todas as situações, quando a gente para, respira e pede aquela intuição, aquele momento ali com Deus, aquilo vem, né? Através de todos esses trabalhadores, benfeitores, eles vêm ao nosso socorro, né? O nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado. Então, mesmo nas situações difíceis, a gente perder essa cegueira, né? A gente entender que Jesus está sempre ao nosso lado. Então, como que começa essa passagem, né? Inicialmente, o cego sentado à beira do caminho, mendigando, né? O que é o sentado? É estagnado, parado. O que é o mendigando? O comodismo, né? Eu fico ali pedindo e eu não faço. Eu só quero que venha até mim, eu não faço nada. A passagem do Cristo, o que significa isso? É o estímulo, é o chamamento, né? É o convite que Ele nos faz. Ouvir o Cristo, né? Ouvir que o Cristo estava passando. É o chamamento para você sair da inércia, para você tomar a iniciativa, né? Para você não ficar esperando, para você clamar. O que Ele fez? Ele chamou pelo Cristo, né? E o que era aquela multidão que não deixava Ele passar para chegar até o Cristo? Ela é a resistência, ela é os obstáculos que a gente tem para começar a caminhar, né? E quando ele se pôs em movimento, que Cristo chamou a ele pôs em movimento as potencialidades que ele tinha de desenvolvimento espiritual, que daí ele quis caminhar com Cristo, ele quis seguir o Cristo. Então, naquele momento de ele estar sentado, parado, aquilo ali mudou tudo. Ele escutou o Cristo, ele chamou pelo Cristo, ele teve a vontade de levantar, pediu a bênção de enxergar, e a partir daquele momento ele começou a caminhar e seguir o Cristo. Ele saiu do comodismo que ele estava. Então, essa passagem simboliza e sintetiza o processo de iluminação da criatura humana, né? Até quando vamos ficar sentados esperando, né? Quantas vezes somos chamados e não percebemos, né? Eu preciso ver, perceber, para levantar, caminhar e seguir. Então, essa fé raciocinada que a gente aqui é chamado, né, porque não é uma fé cega, tudo nos é explicado, a gente não vai puramente porque alguém está mandando a gente ir, a gente escuta, a gente reflete, e eu tomo aquilo para mim, e daí eu vejo, não, isso tem sentido, isso tem razão, e daí eu começo a caminhar. Então, hoje a gente não pode mais falar que a gente não tem conhecimento. Nós temos, né? Então, a fé raciocinada, ela apoia-se nos fatos, na lógica, ela não deixa na obscuridade, né? Então, você passa a ter a certeza
daquilo que você quer para si. Eu quero me mudar, eu quero me melhorar. Eu sei que minha vida não é só essa aqui, desse plano material que eu vivo hoje, dessa família onde eu estou. Eu não tenho só o que fazer para agora. O que me espera? O que está além do que eu vivo aqui, né? E nessa caminhada da vida, o vencedor é aquele que nunca desiste. Que cada um de nós, né, possamos tirar do sofrimento que a gente passa o bem sofrer. Que esse bem sofrer seja o adubo da alma e que nos dá essa força, que nos dá a crença, né, nessa força divina que a todos consola. Então é preciso nós perseverarmos e focar em Jesus. E daí, por último, eu vou ler uma passagem que é de um irmão que fez a reflexão da parábola de uma forma discorrida, né? Eu vou ler e passar o nome dele no final, que é assim, sintetiza tudo isso que a gente falou aqui. Que Bartimeu era filho de Timeu, era o cego, que a gente nem sabe o nome dele. Então ele representa a todos nós, que ainda estamos cegos das verdades maiores, né, das verdades espirituais. Então, vamos ler aqui a reflexão. Bartimeu, indubitavelmente, era cego há muitos anos, e uma cegueira tão prolongada havia lhe conferido a oportunidade de resgatar seus erros do passado. Havia chegado a hora de merecer o benefício da cura, que veio por intermédio de Jesus. Eis a razão pela qual nem todos podem perceber de imediato aquilo que pedem a Deus ou aos seus espíritos prepostos. Se ainda não saldaram seus débitos para com a justiça divina, não podem merecer alteração no curso de suas vidas, pois não houve ainda um esforço interior que justificasse o benefício solicitado. Um outro aspecto dessa cura deve ser aqui lembrado. O Mestre veio para curar a cegueira da alma. Para isso, ele nos legou a mensagem viva do Evangelho. Felizes os que se interessam pela iluminação interior, após terem entrado em contato com os ensinamentos evangélicos. Devem encher-se de gozo, rejubilando-se, e não admitindo que ninguém impeça a sua aproximação da luz. Não é necessário ter apenas a visão material. Importa, sobretudo, ter a visão das coisas nobilitantes do espírito. Jesus curou Bartimeu, dando-lhe a graça da visão. Porém, não era esse o gênero da cura que viera trazer. Ele suspirava pela transformação íntima do homem, através de um processo de reforma que ele judiciosamente denominou de conquista do reino dos céus. Essa é a verdadeira iluminação da alma, é a cura permanente, que faz com que quem a receba jamais entre em trevas. Jesus desejava também que aqueles que eram autênticos, cegos que não queriam ver, passassem a ver, sentindo a extensão da sua mensagem imorredoura. Suspirava para que aqueles que nada viam em torno das coisas do Espírito passassem a vê-las, sentindo a majestosidade dos seus ensinamentos. Afirmou o Senhor: quem me segue jamais andará em trevas, o que revela o sentido libertador dos evangelhos. Essa afirmação de Jesus também está implícita numa outra expressão equivalente: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Ora, quem conhecer a verdade que está de forma latente no manancial de luz, que são os evangelhos, liberta-se-á dos preconceitos, das superstições, das viciações, dos erros, e torna-se um ser compenetrado dos seus deveres da ordem espiritual, enquadrando-se entre aqueles que são, na realidade, os filhos da luz. Sentenciou ainda o Mestre: se, porém, os teus olhos forem maus,
o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Há necessidade de fazermos com que nossos olhos reflitam aquilo que vai dentro de nossas almas. Se estivermos suficientemente iluminados interiormente, nossos olhos revelarão a serenidade em outras qualidades que traduzem a nossa evolução espiritual. E então a lei do amor passará a presidir todos os nossos atos. Quando, pois, tomarmos conhecimento da mensagem evangélica, devemos envidar todos os nossos esforços para assimilá-la. Não devemos permitir que alguém impeça os nossos movimentos nesse sentido, tomando como paradigma o cego Bartimeu, que ao ouvir Jesus dizer que Jesus estava se aproximando, passou a clamar, permitindo que ninguém opusesse obstáculo ao seu objetivo. É Paulo Godoy, da Casa do Espiritismo. Então, quando o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele não deixou que ninguém mais opusesse obstáculo à vontade dele, que era falar com Jesus, né? Então, a gente tem que ter isso no nosso íntimo. Quando a gente quiser falar com Jesus, não tem nenhuma multidão, não tem nenhum obstáculo que nos impeça de fazer isso. Que a gente tem que ter a vontade de levantar e seguir, né? E uma última colocação que eu anotei aqui para a gente fazer é que a nossa visão, né? A nossa visão, ela não se restringe aos olhos físicos, né? Só aquilo que a gente está vendo aqui. A visão é uma propriedade vasta e complexa do espírito, que se amplia e se enriquece à medida que os nossos poderes e emoções se desenvolvem e se aperfeiçoam. Então, como que a gente vai desenvolver, né? É através do estudo, é através do trabalho, que a gente vai conseguir esse desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, à medida que a gente... Isso está em Emmanuel, está no livro Indulgência, capítulo V. Então, a nossa cegueira espiritual, ela depende simplesmente de nós, né? Jesus nos dá o caminho e a gente tem que seguir. Então, a gente tem que ter muito claro que a ação divina, ela já nos ampara, e o que mais a gente precisar nos será acrescentado, não aquilo que a gente deseja, né? Porque às vezes os nossos pedidos nem todos podem ser atendidos, mas naquilo que a gente for merecedor, a gente vai receber a graça. Então seria isso, levantar e seguir, é o que a gente precisa fazer. Estamos ainda, né, a passos pequenos, mas o importante é perseverar. Se a gente perseverar, a gente consegue seguir. Que Jesus, que essa parábola, ela começa com o homem sentado à beira do caminho e termina com esse homem seguindo Jesus. Então é o que a gente... É esse chamamento, né, de hoje, para a gente fazer e refletir. Bom... A gente faz o encerramento, Valdomiro? Pode fazer? Então, vamos, assim, colocar em posição confortável, né? Nas nossas cadeiras. A gente tem um tempinho aí para a gente refletir sobre o que a gente escutou, né? A gente não consegue guardar tudo, né? Mas nesse momento em que a gente para, que a gente respira, aí a gente já fecha os nossos olhos e a gente pode se colocar, né, na posição desse cego que estava sentado à beira do caminho.
Ele ouviu Jesus passar, ele ouviu dizer que Jesus estava passando, e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo diante daquela multidão que se opunha a ele chegar até Jesus, ele chamou alto, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus escutou e pediu para que trouxessem aquele homem até ele. E perguntou: o que queres que eu faça? E o cego Bartimeu respondeu: eu quero enxergar. E Jesus disse: vá, a tua fé te curou. E o cego Bartimeu saiu a seguir com Jesus. Então, que possamos, escutar o chamamento de Jesus, que possamos pedir a Ele que nos faça ver aquilo que precisamos enxergar na nossa cegueira espiritual, para que possamos levantar também da beira do caminho e caminhar e seguir os teus passos, que foi o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo que tivemos aqui na Terra. Então, obrigada, Jesus, por todos os ensinamentos que nos dá, por todo esse amparo, por todo esse auxílio, por todo esse conforto que dá a essas almas ainda imperfeitas que somos, mas que sabemos que Tu estás conosco, nos amparando, nos auxiliando e nos ajudando nessa caminhada. Obrigada, Jesus, por tudo que fazes por cada um de nós. Que assim seja. Obrigado, Alessandra. Caros irmãos, uns recados rápidos. Nós teremos, passando esse domingo no outro, dia 8, um curso de passe. Nesse curso nós estaremos apresentando o passe do ponto de vista de Allan Kardec, o passe segundo Allan Kardec. Então, quem já atua na casa espírita e deseja conhecer mais sobre o passe, de acordo com a doutrina espírita, está convidado para fazer esse curso conosco, tá bom? Vai começar às 14 horas e está previsto o encerramento às 18 horas, com intervalo para o café. Então, todos são convidados. Quem deseja participar, por favor, não saia daqui hoje sem passar o nome para nossa irmã Jaqueline ou para o nosso irmão Mike. Jaqueline é aquela moça que está naquela mesa ali ao fundo. Passe o nome para ela, por favor, para que nós tenhamos o número de pessoas que vão participar e assim também possamos nos organizar quanto ao espaço, tá bom? Nas segundas-feiras, às 19h30, nós temos estudo da doutrina espírita e também educação e desenvolvimento da mediunidade. Quem deseja participar desse estudo, às 19h30, serão muito bem-vindos. Na terça-feira, nós temos sessão pública de palestra, passe e tratamento espiritual. Pessoas que ouvem coisas, sentem arrepios, têm perturbação em casa, sentem-se, enfim, de alguma maneira espiritualmente envolvidos de maneira negativa, venha na terça-feira, 19 horas. Você ouvirá uma palestra de 30 minutos, tomará um passe antes disso, depois você vai para casa e o grupo de médiuns da casa vai se reunir numa sessão privada para trabalhar a seu benefício.
Na quarta-feira, nós temos uma reunião de vibração para os lares, ou irradiação, momento em que o grupo se reúne para orar por todos aqueles que vieram aqui na casa e que deixaram os seus nomes naqueles cadernos que estão sobre aquela mesa, o seu, daquele por quem você deseja endereçar essas vibrações. Só colocar os nomes ali, que nós estaremos falando o nome de cada um, ninguém fica sem ser lembrado, e estaremos orando por todos. E todos também que gostam, que se interessam, que desejam orar, que desejarem participar dessa reunião, é só nos comunicar. Nós daremos um treinamento. Na semana passada, na terça-feira, nós tivemos um treinamento desse, na cidade de Pedra Preta, juntamente com o grupo daqui, onde nós preparamos as pessoas exatamente para participar dessa sessão de irradiação. Então, quem deseja participar é só nos dizer. Nas quintas-feiras, nós atenderemos as pessoas que vieram no sábado e que desejam dialogar com o Espírito, que desejam obter informações espirituais, mas que sejam relevantes, informações realmente que sejam necessárias. Não é uma informação para satisfação da curiosidade quanto à doutrina espírita. Para isso nós temos as sessões de estudos, nós temos o atendimento fraterno, mas quem verdadeiramente está necessitando e deseja esse diálogo, desde que tenha vindo a ouvir a palestra no sábado, pode vir a partir de 18h30 na quinta-feira, que terá esse diálogo. No sábado, nós temos um grupo de estudo iniciante às 16 horas. Ele inicia-se às 16 e vai até às 17 horas. Esse estudo está no segundo módulo. Então, quem deseja fazer parte desse grupo de estudos é muito bem-vindo, ainda pode fazer parte. Depois do primeiro ano letivo, esse grupo que está estudando aos sábados às 16 horas vai iniciar também o estudo da mediunidade e, consequentemente, o desenvolvimento e a educação dessa faculdade. Quem deseja receber a visita dos trabalhadores da casa na sua casa para a implantação do culto do Evangelho no lar, tem uma planilha sobre aquela mesa para esse fim. É só você deixar o dia, deixar o seu nome, deixar o seu endereço, telefone, e nós entraremos em contato e agendaremos um dia. Então, uma equipe daqui da casa, no dia e hora marcada, vai até a sua casa para orar com você. Nós vamos implantar junto com você o culto do Evangelho lá no seu lar. E depois você vai dar sequência nessa atividade. Nós temos aqui, depois da varanda, aqui no fundo, uma sala de evangelização infantil. Nós admitimos, por enquanto, crianças até 12 anos, não separados por faixa etária, porque não temos ainda espaço suficiente. Mas a nossa evangelizadora é pedagoga, hoje é coordenadora de uma escola municipal, uma pessoa apta a desenvolver essa atividade. Então, quem tem suas crianças pode trazer aos sábados, a partir das 17h30, e deixar os cuidados ali da Janine, que ela cuidará muito bem, vai evangelizar as suas crianças. Enquanto você é evangelizado aqui, o seu filhinho, sua filhinha estará sendo evangelizada ali na sala ao lado. Isso é muito importante para todos nós. No mais, nós agradecemos. Quem vai receber o passe, pode já, alguém vai te orientar a formar a fila aqui. Depois do passe, se você deseja se submeter à magnetização, é só voltar para o salão e aguardar. E algumas pessoas que já foram acertadas, que conversarão com um amigo espiritual, porque não podem vir outro dia ou moram fora, também serão convidados para esse fim. No mais, de todo o nosso coração, nós agradecemos e sentimos-nos sempre felizes em vê-los aqui todos os sábados. Que Deus os abençoe e envolva sempre muita vibração de amor e paz. Está escalado para trabalhar lá no passe